Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente tem um desafio que é, ao mesmo tempo, intelectual e profundamente pessoal. A questão é a seguinte: como é que a gente, seres humanos, com as nossas mentes limitadas, sabe, com o nosso tempo de vida contado, como podemos sequer começar a entender ou a falar sobre um Deus que é, por definição, infinito, eterno, que está fora do tempo e do espaço? Parece uma tarefa impossível, né? Pois é. E para guiar a gente nessa exploração, vamos mergulhar no material que o presbítero Jotinha nos enviou. Ele é todo baseado na obra Somos Todos Teólogos, do R.C. Sproul. A nossa missão aqui vai ser desempacotar as ferramentas que a teologia desenvolveu assim ao longo dos séculos, para a gente poder falar sobre o divino sem cair em armadilhas, sabe? Sem criar um Deus pequeno demais ou uma conversa que não faz sentido. Exatamente isso. É uma jornada pelos limites da nossa linguagem e, ao mesmo tempo, pelas pontes que a própria teologia propõe para atravessar esse abismo aparente. O ponto central de tudo que a gente vai conversar é um paradoxo fascinante. A ideia de um Deus que é, ao mesmo tempo, totalmente incompreensível e, ainda assim, um Deus que se revela, que se comunica. Como essas duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. Ok, vamos começar por aí, porque essa palavra incompreensível já me causou um nó na cabeça. Se a primeira coisa que a teologia diz sobre Deus é que ele é incompreensível, então, por que a gente está aqui? A gente não deveria simplesmente fechar o livro, desligar o microfone e ir para casa. Se ele é incompreensível, fim de papo. Não. É uma ótima pergunta e ela parte de um mal-entendido muito comum sobre o termo. No uso diário, incompreensível significa algo que não dá para entender de jeito nenhum. Mas no vocabulário teológico, o significado é outro. É bem mais específico. Dizer que Deus é incompreensível não significa que a gente não possa saber absolutamente nada sobre ele. Significa que o nosso conhecimento a respeito dele nunca será exaustivo. Ah, então a palavra-chave é exaustivo. Não é que a gente não saiba nada, é que a gente nunca vai saber tudo. É isso. Isso. Exatamente. Pensa assim, nem mesmo na eternidade, com todo o tempo do mundo, nós seríamos capazes de esgotar o conhecimento sobre quem Deus é. Ele é infinito. O nosso conhecimento pode crescer para sempre, mas nunca vai chegar ao fim. É um conhecimento real, verdadeiro, mas sempre parcial. O material que o Jotinha mandou tem uma frase em latim que parece capturar isso perfeitamente. Finitum non capax infinitum. Traduzindo de forma bem livre, o finito não pode conter o infinito. A analogia que me veio à mente é de tentar colocar todo o Oceano Atlântico dentro de um copo d'água. Não cabe. Essa analogia é perfeita, e a palavra latina capaz é ainda mais rica, porque ela não significa só conter, no sentido de caber dentro. Ela também significa compreender ou assimilar. Então a frase também quer dizer que a nossa mente finita não tem a capacidade de processar, de entender a totalidade do ser de Deus. Mas, usando a sua analogia do oceano, você não pode colocar o oceano no copo, mas você pode pegar um copo d'água do oceano. E você pode analisar essa água, sentir a temperatura, provar o sal. O que você aprende com aquele copo é um conhecimento real e verdadeiro sobre o oceano. Só não é o oceano inteiro. Gostei disso. Então, o nosso conhecimento sobre Deus é como esse copo de água do mar. É autêntico, é real. Mas a gente precisa ter a humildade de lembrar que existe um oceano inteiro que não cabe na nossa cabeça. Isso faz muito mais sentido. Mas aí vem a próxima pergunta lógica. Se existe esse oceano infinito e nós somos esse copinho limitado, como é que essa comunicação acontece? Como essa água chega até o nosso corpo? A resposta da teologia clássica é que a comunicação só é possível porque Deus, em sua graça, condescende. Ele se abaixa, por assim dizer, para se comunicar com a gente em termos que a gente possa entender. Ele usa a nossa linguagem, que é inerentemente limitada e imperfeita, para o nosso benefício. A fonte usa uma analogia que eu acho muito poderosa.
É como um pai genial, um físico quântico, tentando explicar o universo para o seu filho de 3 anos. Imagino a cena. Ele não vai usar equações complexas e falar de buracos de minhoca. Ele vai usar uma conversa de bebê, vai falar de estrelinhas que piscam. Exatamente. A comunicação do pai não é exaustiva, ele está simplificando enormemente a realidade. Mas o que ele comunica para a criança é verdadeiro e significativo para o mundo dela. Não é uma mentira, é uma adaptação. A teologia chama isso de acomodação divina. Deus se acomoda à nossa capacidade finita. E uma das ferramentas mais comuns nessa conversa de bebê divina é o que a gente chama de antropomorfismo. Certo, antropomorfismo. Antropos, homem, e morfe, forma. Atribuir forma ou características humanas a algo que não é humano. É aqui que a coisa fica interessante, porque a gente vê isso o tempo todo nas escrituras, né? Falar dos olhos do Senhor, do braço forte de Deus. Precisamente. Quando a Bíblia diz que os céus são o trono de Deus e a terra o estrado de seus pés, ninguém que entende de teologia imagina um gigante cósmico sentado numa cadeira com os pés apoiados no planeta Terra. É uma linguagem poética, figurada, para comunicar algo muito profundo sobre a majestade, a soberania e o poder dele. É uma imagem, não uma fotografia. E isso é curioso, porque muitas críticas à religião se baseiram justamente em pegar essas passagens ao pé da letra, né? A imagem do homem velho de barba branca no céu vem daí. Você tocou num ponto crucial. A teologia séria sempre soube que isso era uma ferramenta. O perigo não está na ferramenta, mas em esquecer que é uma ferramenta. O próprio texto bíblico nos dá o antídoto. Ao mesmo tempo que ele usa essas imagens humanas, ele afirma em outros lugares que Deus não é homem e que Deus é espírito. Há uma tensão ali proposital. Entendi. Essa ideia do antropomorfismo é poderosa, mas também me parece um pouco arriscada. Se tudo é figura de linguagem, como a gente não se perde em pura poesia? Imagino que os teólogos devem ter pensado nisso. Deve existir um método, uma forma mais controlada de fazer isso, certo? Uma espécie de gramática para essa linguagem sobre o divino. Com certeza. A tradição cristã desenvolveu um kit de ferramentas linguísticas, por assim dizer. São 3 abordagens principais, conhecidas pelos seus nomes em latim, que nos ajudam a falar sobre Deus de forma mais cuidadosa. Um kit de ferramentas, gostei disso. Qual é a primeira peça? A primeira é a via negationis, ou o caminho da negação. Parece estranho, mas uma das formas mais seguras de começar a falar sobre Deus é dizendo o que ele não é. Ah, então é quase um processo de eliminação. Por exemplo, nós somos finitos, então dizemos que Deus é infinito, ou seja, não finito. Nós mudamos, então dizemos que ele é imutável, não mutável. É isso. Perfeito. É exatamente essa a lógica. Nós somos mortais, ele é imortal. A via negationis é uma abordagem muito humilde, porque ela começa reconhecendo as nossas próprias limitações e definindo Deus em contraste a elas. Ok, faz sentido. É uma forma de não projetar nossas fraquezas em Deus. E a segunda via? A segunda é a via eminentiae, o caminho da eminência. Aqui, em vez de negar nossas limitações, nós pegamos as nossas melhores qualidades e as elevamos ao grau máximo, ao infinito. Ah, entendi. Então a gente pega a nossa noção humana de sabedoria, que é boa, mas falha, e projeta uma sabedoria perfeita, que seria a onisciência. A gente pega o nosso conceito de justiça, que é sempre imperfeito, e imagina uma justiça perfeita. Exatamente. Pegamos conceitos como poder, conhecimento, bondade, amor e os atribuímos a Deus, mas num grau supremo e qualitativamente superior. Certo. Então já temos o que ele não é e o que ele é em grau máximo. Parece que falta algo mais direto. Sim, e essa é a terceira ferramenta, a via affirmationis, o caminho da afirmação. Essa é talvez a mais direta. Aqui nós simplesmente afirmamos sobre Deus as coisas que ele mesmo revelou sobre si. Quando dizemos Deus é santo, Deus é soberano, estamos fazendo uma afirmação positiva baseada na sua autorrevelação. Então esse kit de ferramentas funciona em conjunto. A gente usa a negação para evitar erros, a iminência para usar o melhor da nossa experiência como ponto de partida e a afirmação para se ancorar no que foi revelado. É um sistema bem engenhoso. É um sistema que reconhece nossos limites,
mas que também confia que é possível falar de forma verdadeira sobre Deus. Mas tudo isso nos leva à questão final e talvez mais importante, que o material de Sproul destaca. Qual é a natureza dessa linguagem que estamos usando? Como as nossas palavras se conectam com a realidade divina? Ok. Então temos essas ferramentas, essas vias para construir frases sobre Deus. Mas a minha dúvida ainda é sobre as próprias palavras. A palavra bom, por exemplo. Quando eu digo que o meu cachorro é bom porque ele é obediente e depois eu digo que Deus é bom, eu estou realmente usando a palavra bom com o mesmo significado? Parece que não. Essa é a pergunta de $1 milhão. E a teologia nos dá 3 opções aqui. A primeira seria usar a linguagem de forma unívoca. Unívoco significa uma só voz, um só significado. Seria dizer que a palavra bom tem exatamente o mesmo significado quando aplicado ao seu cachorro e a Deus. Isso me soa meio arrogante. Seria colocar a bondade de Deus no mesmo nível da obediência de um animal. Esvaziaria o significado da bondade divina. Então essa não serve. Exato. A teologia rejeita a linguagem unívoca. A segunda opção é o extremo oposto, a linguagem equívoca. Equívoco é quando a mesma palavra tem significados completamente diferentes e sem relação. Se a gente usasse a linguagem equívoca para Deus, seria o caos. Dizer Deus é amor não significaria nada, porque amor teria uma definição secreta, desconectada do que a gente entende por amor. A comunicação seria impossível. Precisamente. Seria o fim de qualquer conhecimento. Se as palavras não podem significar a mesma coisa e também não podem significar coisas totalmente diferentes, o que sobra? Qual é a terceira porta? A terceira porta é a solução clássica e é o ponto central da nossa conversa, a linguagem analógica. Na analogia, uma palavra não tem um significado nem idêntico, nem totalmente diferente. Ela tem um significado que é semelhante, mas proporcional à natureza da coisa que está descrevendo. Semelhante, mas proporcional. Ok, vamos desempacotar isso. Usando o exemplo da bondade. Quando dizemos que um ser humano é bom e que Deus é bom, não estamos dizendo a mesma coisa. Mas também não estamos dizendo coisas sem nenhuma relação. Estamos dizendo que a bondade humana, na sua melhor expressão, é um reflexo, um eco, uma pálida semelhança da bondade perfeita, original e infinita que existe em Deus. A nossa bondade é análoga à dele. Existe um ponto de conexão real. É segura. O que garante que essa correspondência existe de verdade? Essa é a questão fundamental. E a resposta que o material de Sproul e a teologia cristã em geral oferece é esta. A ponte da analogia é segura, por uma única e poderosa razão. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então a conexão não é algo que a gente inventa, ela já existe? Exatamente. Porque fomos feitos à sua imagem, qualidades como amor, justiça, sabedoria em nós não são invenções aleatórias. Elas são reflexos da realidade que existe em Deus. A imagem de Deus em nós é a âncora, a garantia de que quando usamos a linguagem analógica para falar sobre ele, não estamos apenas falando sozinhos no escuro. Estamos usando um eco para falar sobre a voz original. Nossa, isso muda tudo. Então, o nosso percurso hoje começou com um Deus distante, num abismo de incompreensibilidade, e terminou com a descoberta de que a comunicação é possível e profundamente significativa. E essa ponte não é construída só por nós, mas porque a fundação dela, a imagem de Deus, já foi estabelecida por Ele na nossa própria natureza. É a grande conclusão. Nosso conhecimento sobre Deus, embora nunca vá ser exaustivo, é real e verdadeiro. As ferramentas que a gente analisou hoje são os meios que temos para construir essa ponte. É uma jornada que exige tanto rigor intelectual quanto humildade. E isso me deixa com uma última reflexão, algo para a gente levar daqui. Se toda a nossa linguagem sobre Deus é, por necessidade, uma analogia, um reflexo e não a própria luz, como isso deveria moldar as nossas conversas, até os nossos debates?
Como podemos manter a humildade em nossa certeza, sabendo que estamos sempre trabalhando com aproximações de uma realidade infinitamente maior? Obrigada por nos acompanhar nesta análise. Foi uma conversa e tanto. Até a próxima.